Galera do 5º ano da Escola Poeta João Cabral de Melo Neto, 5º A gente vai dar continuidade e fechar a aula sobre efeito estufa e aquecimento global. A gente já fez uma aula e hoje a gente vai concluir aquilo que a gente já tinha falado, né? Então vamos lá. Esse conteúdo está contido em ciências, mas também em geografia, tá certo? Porque geografia também fala de ambiente, né? E aí, quais são as consequências do efeito estufa? A gente já viu, só relembrando, que o efeito estufa é aquele que é o seguinte, tá aqui o planeta Terra, tá certo? A gente tem uma camada chamada atmosfera, né? Os raios solares incidem na atmosfera, uma parte delas retorna por conta da camada de ozônio, que é um gás que protege, né? E outra parte entra na Terra, mas também sai e volta para o espaço. Está aqui o Solzinho, está menorzinho aqui porque ele está distante, mas o Sol é muito maior do que a Terra. E o que acontece no efeito estufa? Por conta do gás carbônico, que a sigla dele é CO2, tá certo? O gás carbônico, esse raio solar, ele passa pela camada de ozônio, mas ele não sai. O gás carbônico impede que ele saia. E isso reflete no calor do planeta Terra. E isso causa muitas mudanças, que é o que a gente vai ver aqui daqui para frente, né? Então, primeira coisa que a gente vai falar depois, mas na frente, ali na parte do meio, em consequências para a população, é o aumento da média de temperatura. Né? A partir do momento que o calor entra na atmosfera, que é o lugar onde a gente vive, a atmosfera onde tem ar, né? E é onde está a biosfera, onde vive toda a vida do planeta, né? A partir do momento que o calor entra e não consegue se dissipar, não consegue voltar para o espaço, ele aquece, né? Então isso causa também chuvas fora de época com alagamentos, causa chuvas fortes, né? Aumento da temperatura dos mares e oceanos. Por que aumento da temperatura dos mares e oceanos? Porque o sol batendo na água, a água também acumula calor. E isso muda totalmente a biologia do oceano. Isso mata as algas que ficam no final, que é a vegetação que fica dentro dos mares e oceanos, que também produz oxigênio, que é bom para a gente, que produz alimento para os animais marinhos, né? Ele prejudica o plâncton. Vou escrever aqui essa palavra, plâncton, que é a camada de microplantinhas e microanimais que ficam na superfície do mar. O plâncton vegetal, as microplantinhas, elas também fazem fotossíntese, elas também produzem oxigênio. E aí, com o aumento da temperatura dos mares, a gente mata essas plantinhas. E mata também os microanimais que outros animais maiores se alimentam. Por exemplo, as baleias se alimentam de plâncton, né? O degelo das calotas polares, né? O que são as calotas polares? A gente tem o Polo Norte, aqui no norte da Terra, o Polo Norte, e a gente tem o Polo Sul. Aqui onde fica a Antártida, que é o continente gelado, que não pertence a nenhum país, é um lugar somente de pesquisa. Ele degelando, ele aumenta a temperatura do oceano, porque é uma água que não estava no oceano, e a partir do momento que ela se liquefaz, ela aumenta o volume do mar, né? E aí vem a alteração do clima, prejudicando também a agricultura. Gente, isso aqui é de extrema importância. Por quê? Porque as plantas, elas seguem um ciclo. E o agricultor, ele sabe, para plantar determinado tipo de grão, ou de hortaliça, ou de fruta, ele tem que plantar num determinado mês, para que depois de 3 ou 4 meses a gente possa colher. E isso tudo, o crescimento da planta é baseado no clima. Se o clima muda, as plantas também vão ficar meio confusas com isso aí.
E aí a gente não vai conseguir ter boas colheitas. E não ter boas colheitas é menos alimentação para a população, né? E as consequências para a população? Vamos discutir isso aqui muito detalhadamente, que isso é muito importante que você tenha. Doenças causadas pelos alagamentos. Então, quando as cidades alagam, né, o acúmulo de água faz com que doenças tipo leptospirose, as pessoas botem o pé na água molhada e adoeçam. A leptospirose, ela é a doença do rato, da urina do rato, certo? Desregulação da produção de alimentos, a gente falou aqui, quando a alteração do clima prejudica a agricultura. Então, se tem desregulação na produção de alimentos, vai ter menos alimentos na prateleira e aí menos comida disponível para a população. E isso, consequentemente, aumenta o preço. Se tem menos comida, o preço aumenta. Se tem mais comida disponível, o preço diminui. É assim que funciona a inflação de preços no mercado, né? Chuvas, tempestades e outros eventos que causam danos ao patrimônio. Então, alagamento, ela destrói o calçamento das ruas, ela entra dentro das casas, ela destrói os eletrodomésticos, destrói os móveis. Muitas vezes, quem mora no morro tem deslizamento do morro porque o excesso de umidade no solo faz com que as casas como é que se diz? Tem um deslizamento e destruam as casas, né? Então, isso traz prejuízos tanto para o patrimônio público como para o patrimônio privado também, né? Secas longas e calor intenso que causam desidratação. Gente, quando está muito frio e quando está muito quente, ambos os extremos fazem mal para o ser humano. Quando está muito quente, a gente passa mal, fica enjoado e aí a gente tende a não beber tanta água. Quando está muito frio, também o organismo dispara um mecanismo no cérebro e aí a pessoa também não sente tanta sede. E aí as pessoas desidratam. E desidratação, que é a falta d'água no corpo, causa morte. Pode causar morte, né? Aumento da temperatura média no Recife. Eu coloquei aqui um gráficozinho para mostrar para vocês, né, as temperaturas que foram medidas ao longo dos últimos 10 anos aqui em Recife. E vocês vão perceber que houve um aumento significativo. Olha, em 2016, a gente tinha 26,1 graus Celsius. Esse símbolozinho aqui, depois do número, esse zero pequenininho em cima, ele quer dizer graus, e depois vem, normalmente a gente bota o Czinho para dizer que é Celsius. O que é Celsius? É o cara, é o cientista que inventou essa escala de se medir a temperatura. Mas, tio, só tem essa forma de medir a temperatura? Não, também tem um grau Kelvin. Kelvin foi outro cientista que também inventou a forma de medir a temperatura. Mas essa de cá é mais usada nos laboratórios, tá certo? Então veja, 2017, 26,3, aumentou. 2018, diminuiu um pouquinho, 26,2. 2019, 26,4. 2020, 26,5. 2021, 26,4. Então teve uma reduçãozinha pequenininha aqui. Mas quando foi 2022 já deu um pulo. 26,6. 2023, 26,8. 2024, 27 graus. 2025 caiu um pouquinho, 26,8. Veja aqui, ela oscila, né, a temperatura oscila, mas sempre com a tendência de alta. O gráfico vai oscilando para cima e para baixo, mas sempre subindo. Isso é um perigo. Aí você pensa, mas que o Bruno, de 26,1 para 26,8 é só 0,7 graus Celsius. É pouco, concordo com vocês. Numericamente é pouco, mas para o meio ambiente isso é uma imensidão. Isso causa mudanças imensas. Isso nós estamos falando só de Recife nesse gráfico, ok? E aí, o que a população precisa fazer? O que o ser humano, não só a população, né? O que os governantes, os empresários,
a sociedade civil que somos nós, o que a gente pode fazer para poder tentar frear esse evento? Primeiro, reduzir o uso de petróleo e derivados, gasolina, óleo diesel, né? Todos esses caras emitem CO2, que é o gás carbônico. E aí, esse CO2 aqui, esse carbono, ele está preso no petróleo que está lá no fundo do mar ou no fundo da terra, e de repente a gente joga ele de novo na atmosfera. O planeta não está preparado para resolver CO2. Segundo ponto, preservar as florestas que nós ainda temos. Preservar as florestas que nós ainda temos. Por quê? Porque as florestas têm as plantas que fazem fotossíntese, que produzem o oxigênio. Perceba aqui é CO2 e aqui é O2. O que acontece com o C, que é o carbono? A planta, quando está crescendo, ela tira o carbono do gás e utiliza o carbono para o crescimento dela. O nome disso chama-se captura de carbono. Então a planta faz isso, né? Usar energias renováveis, reflorestar e usar energias renováveis, isto é, eólica, que é do vento, certo? Utilizar energia solar, que é aproveitar a energia do sol através das placas solares, né? Utilizar outras energias que não poluam tanto. Por exemplo, a energia nuclear, ela é perigosa, tio, porque tem radioatividade, mas se o manejo for correto, ela não polui o meio ambiente. A questão é o ser humano fazer o descarte do material nuclear, depois que não precisa mais, de forma correta, né? Usar combustíveis renováveis como álcool e biodiesel. O biodiesel, ele contém óleo de soja, ele contém óleo de girassol, e tudo isso está na planta. Aí os mais ligados vão perguntar assim: mas esses combustíveis aqui emitem gás carbônico? Está corretíssimo, emitem gás carbônico. Mas quando eu planto as plantas para poder produzir esses biocombustíveis, a planta, ela recaptura o carbono, ela traz de volta o carbono para dentro dela. A cana-de-açúcar, a mamona, a soja, o girassol, ele utiliza o carbono para poder crescer. Então, eu meio que jogo o gás carbônico no ambiente, mas eu trago ele de volta. Então, por isso que os biocombustíveis ou combustíveis renováveis, eles são ecologicamente corretos, né? Construir cidades resilientes. O que é a palavra resiliente? Resiliente é aquela palavra, uma pessoa resiliente é uma pessoa que resiste às dificuldades da vida. E o que é uma cidade resiliente? São cidades que, mesmo com chuvas, ventos fortes, tempestades, secas, elas conseguem manter o equilíbrio para o ser humano. Exemplo, uma cidade resiliente é aquela que tem canais de drenagem, canais por onde a água pluvial, certo? Pluvial, o que quer dizer pluvial? Água que vem da chuva, possam seguir e ir para reservatórios em vez de ficar alagando as estradas, né? Isso é uma obra para poder tornar uma cidade resiliente. Outra coisa, a gente pode utilizar, né, asfalto, né, com porosidade, com microfurinhos, onde a água possa entrar e descer para o subsolo, em vez de ficar empoçada. Essa também é um exemplo de cidade resiliente, uma cidade que suporta as intempéries, quer dizer, o vento forte, a tempestade. Em relação aos morros, o que a gente pode fazer? Muro de arrimo, geomanta, que é um produto químico que faz com que o solo fique mais duro e a água não penetre com tanta força, e aí não acontecem os deslizamentos de terra, tá certo? Então,
Tudo isso faz parte da construção de cidades mais resilientes, né? E por último, minha gente, investir em tecnologia, né? Investir, por exemplo, em carros com motores que consumam menos combustível, em carros elétricos, né? Em pesquisas para poder buscar novas energias renováveis, né? O segredo da gente como é que eu posso, por assim dizer, da gente cuidar melhor do planeta é investir em tecnologia, né? É visar menos lucro e visar mais a qualidade de vida das pessoas, né? Então, as universidades, os laboratórios, né, as empresas, né, todos eles podem investir em tecnologia para que a gente polua menos, para que a gente emita menos gás carbônico e aí sim a gente possa reverter esse quadro que já é muito preocupante. Beleza, pessoal? Então, tamo junto aí, tranquilão. Até a próxima.